Muito, muito bom. Agora, por favor, preste atenção para algo que eu levantei hoje dentro, repito, sempre falo sem nenhuma falsa modéstia. Dentro das minhas colossais limitações, hoje, todos os dias, de segunda a sexta-feira, eu faço uma caminhada depois da primeira live, 7 horas da manhã. Eu caminho até 8h15, 8h30. E nas minhas caminhadas, eu faço um vídeo short, que é o vídeo curto, menos de 1 minuto, e um vídeo mais longo, exclusivo para membros e membras. Nos dois, eu levantei uma questão que eu vou colocar agora para vocês e para o Portinho. Eu levanto a questão da presença do Glenn nessa questão toda, né? O Diário do Centro do Mundo, numa matéria de ontem, disse que ele é uma espécie de referência da extrema-direita mundial hoje. Ele virou uma referência da extrema-direita mundial. O Glenn. Isso está lá escrito no DCM. Até coloquei parte do título da live de hoje de manhã. E para o DCM, ele é uma espécie de um novo bolsonarista. Ele está animando a extrema-direita brasileira. E as críticas do Glenn ao Alexandre de Moraes não são de hoje, já vem de alguns meses atrás. Eu diria até um pouco mais de um ano. Um pouco mais de um ano. Porque ele compara a justiça dos Estados Unidos com a nossa, um cara inteligente desse, né? Ele não sabe, ele não entende, ele acha, o parâmetro dele é a justiça dos Estados Unidos e a tal democracia dos Estados Unidos, para poder criticar todo mundo fora dos Estados Unidos. Pois bem, eu levantei a seguinte hipótese. Lá vem o Gilbert. Eu levantei a seguinte hipótese. O Brasil, com o Lula, ele levantou duas questões, o Brasil, com o Lula. Duas. O desenvolvimento econômico e social do país como um país gigante, que precisa fazer esse desenvolvimento. É tanto que ele colocou o Alckmin, que é o vice, como ministro da Indústria e Comércio. E a indústria brasileira, saiu agora o resultado do IBGE. Ela está crescendo, e crescendo bastante em relação aos anos anteriores. Esse é um ponto. O segundo ponto foi a visita do Lula ao Boric. Lá no Chile, o Lula disse: o Chile será as portas para o Pacífico, para a Ásia. E nós, Brasil, seremos as portas do Chile para o Oriente Médio e para a África. Vocês lembram dessa fala do Lula? Terceiro ponto. Dentro dessa relação com a China, que está completando 50 anos e o Lula vai participar de um evento, ou já participou, existe a possibilidade de construção de uma ferrovia ligando o Atlântico ao Pacífico, passando pelo Chile. Quem vai construir isso? A China. A China. E um quarto ponto que o Lula falou hoje, com muito cuidado, passando a mão no ego dos Estados Unidos, mas falou que o Brasil não vai deixar de negociar com a China a questão da participação do Brasil na Rota da Seda. Ele falou isso hoje. Na minha modesta opinião, aí eu mostro a matéria rapidamente do GGN, lá do Luiz Nassif, que bateu com a minha de uma certa forma, com os meus pensamentos. Eu acho que a presença do Glenn não é só para ajudar o Bolsonaro ou o bolsonarismo. Não é só para desacreditar a justiça brasileira, atacando o Supremo e o Moraes. A presença do Glenn é como se fosse um ponta de lança dos interesses do imperialismo estadunidense no Brasil, como um país bem grande, o maior país territorialmente falando, a maior economia da América Latina. Eu vejo isso. Tá? Eu não quero aqui ser portador de teoria da conspiração. Eu vejo isso. Olha a matéria do Luiz Nassif, que sabe infinitamente mais do que eu. Olha aqui, ó. Olha aqui. Aí eu passo para o Luiz. O boicote sistemático ao grande pacto nacional por Luiz Nassif.
Eu vou ler só mostrar um pouquinho para vocês. No artigo Xadrez da Disputa, Estados Unidos da América e China e as oportunidades do Brasil, procurei apresentar um resumo das disputas geoeconômicas entre as duas potências e o papel do país nesse jogo. É curioso o jogo em torno de Lula. Não se tenha dúvida de que qualquer projeto de futuro tem que passar por um grande acordo nacional. E Lula é o negociador por excelência. Sempre foi seu ponto forte e, ao mesmo tempo, o maior alvo das críticas mais à esquerda. Lula nunca foi de rupturas, com Palocci, Meirelles, Mantega. A área econômica sempre seguiu a mais estrita ortodoxia. Aí ele segue aqui, ó. No início da invasão da ultradireita no mundo, o guru Steve Bannon já previa que o maior obstáculo seria Lula. De um lado, por sua capacidade negociadora, de outro, por implementar políticas compensatórias que acabavam legitimando o papel do Estado e adiando a explosão irracional da ultradireita. Foi o país institucional do Supremo e da Lava Jato quem pariu o monstro da guerra às instituições. Por que, então, Lula não é aceito pelo sistema? Aí ele vai falando por quê, porque o Lula, por exemplo, não é a favor da entrega da Petrobras, por exemplo. Né? Não é. Mas o Lula tem feito a negociação e é o único capaz de um pacto nacional pelo desenvolvimento socioeconômico do país, para a construção de um país gigantesco importante economicamente, dentro da geoeconomia e da geopolítica internacional. É isso que ele fala. É isso que ele fala no... Agora, quem não quer isso? Aí entra os meus pensamentos malucos que beira a teoria da conspiração. Então, por isso que eu acho que a presença do Glenn nesse ataque ao Supremo não é só o ataque ao Supremo, não é só para ajudar o Bolsonaro, é também para ajudar os Estados Unidos por causa da presença da China e da possibilidade do Brasil no desenvolvimento industrial forte, a partir de agora, com as bases que nós já tínhamos lá da ditadura, que a ditadura teve esse desenvolvimento, essa preocupação, o Getúlio, o João Goulart, que não conseguiu, mas o JK, a gente pode tornar esse país um país bem melhor e concorrer economicamente, né, no mundo, dentro da geopolítica. Esse é o pensamento que eu tive hoje, e está aí a matéria do Luiz Nassif, que casa, de uma certa forma, com o que eu pensei. Desculpa me alongar tanto, mas a gente queria muito te ouvir, Luiz. Não, muito boa a tua exposição, Gilbert. Eu só acrescentaria nessa tua exposição aí alguns elementos importantes, interessantes, né? Falaste aí do Nassif, que conhece muito mais do que tu e do que nós, né? Não só pelo tempo de trabalho dele nesta área específica, né? Como pelo rol de convívio dele, né, Gilbert? O Nassif é um cara que convive com várias figuras aí que são influentes, foram influentes no Lula 1, 2, Dilma, e são influentes agora, né? Até me esqueci o nome dele agora, o presidente do Palmeiras, aquele que é economista, já está com 80 e poucos. Acho que foi Beluso. Beluso, que é um cara que convive ali, janta. Teve um jantar há pouco tempo aí, Haddad, Lula, Beluso e Galípolo, né? Um jantar ali até onde eles decidiram que o Lula não faria ataques tão diretos ao Campos Neto e deixaria para outras figuras fazerem, né? Mas o que eu quero trazer do Nassif esses dias, Gilbert? Ele fez um comentário que eu até repercuti na Voz Trabalhadora, falando sobre Galípolo no Banco Central, como presidente, já fazendo alguma previsão aí nesse sentido, né? E o que ele trouxe que eu achei muito interessante, Gilbert, que eu já tinha visto ele conversar com o Beluso numa live sobre isso. Que o que o Galípolo fará se ele for presidente aí que está no horizonte? Haverá uma grande injeção de investimentos chineses em títulos da dívida pública de longo prazo. O que vai representar isso aí, pessoal? A derrocada total da Faria Lima. Um golpe quase que mortal na Faria Lima, isso aí, porque se os chineses investem bilhões em títulos da dívida pública de longo prazo, isso é dinheiro no caixa
da União para investimentos aqui dentro do Brasil, para construção de estrada, para construção de plataformas da Petrobras, de voltar todo aquele investimento que a gente tinha pré-Lava Jato, Gilbert. Pré-Lava Jato, onde o Brasil estava pavimentando ali um horizonte maravilhoso para o país, que foi interrompido, foi detonado pela Lava Jato, né? A mando dos Estados Unidos. Então, tu tem toda a razão, Gilbert, nessa questão que tu coloca aí, que esta matéria do Glynn na Folha tem tudo a ver com os Estados Unidos querendo desestabilizar o pacto, né, dentro do Brasil. É preciso que a gente compreenda, pessoal, é muito importante isso aqui que eu vou dizer, ó, que a gente compreenda a posição do Brasil no cenário geopolítico mundial atualmente, porque às vezes a gente faz críticas aí, ó, por que o Lula não reconheceu logo a eleição do Maduro? Gente, a posição do Brasil no cenário geopolítico, como é que está o cenário geopolítico hoje? Nós temos 2 blocos, pessoal. Existe um bloco que é liderado pelos Estados Unidos, pelo imperialismo, que é o bloco da OTAN, tá? Que basicamente tem os Estados Unidos, toda a Europa ocidental ali, né? França, Inglaterra, Alemanha, Espanha, Portugal, Dinamarca, Bélgica, todos aqueles países ali. E alguns outros países. Aí, aqui na América do Sul, a gente tem o Chile com bastante proximidade, a própria Colômbia, né? Apesar de ter um governo de progressista com o Petro, a Colômbia historicamente tem ligações, inclusive a Colômbia é convidada da OTAN em alguns eventos aí, né? Então a gente tem este bloco, que é o bloco do mundo unilateral, que é o bloco que reconhece nos Estados Unidos uma liderança mundial intocável. E do outro lado, pessoal, a gente tem um bloco que está se formando aí no BRICS, né? Mas é um bloco que já existe. Ele é liderado pela Rússia e a China, e tem ali como coadjuvantes o Irã, né? A Índia tá ali. A Índia também tem muitas relações com esse bloco imperialista, né, dos Estados Unidos e da OTAN. Então, esse bloco, liderado pela Rússia e a China, tem o Irã ali como grande terceiro elemento pela questão da influência no Oriente Médio, né? E é o bloco que está aí se encaminhando no BRICS. O Brasil, pessoal, ele está no meio do caminho. E, aliás, o Brasil é a maior economia que está neste meio caminho, que está, sabe, flerta ali com os 2 blocos. Essa é a posição do Brasil, pessoal. Então, a gente não pode fazer críticas às posições do Lula sem ver onde é que está essa questão da geopolítica. A Venezuela está nesse sentido, a Petrobras está nesse sentido, sabe? Tudo que acontece dentro do Brasil, a gente precisa pensar nesse cenário global e ver, opa, onde é que nós vamos se posicionar nisso aí? Então, assim, é muito complicado para o Lula sair gritando que eu sou anti-imperialista, eu vou entrar nessa rota da seda e dane-se o restante, porque a gente tem, pessoal, porta-aviões estadunidenses navegando aqui nas nossas águas, a gente tem toda uma mídia que esta matéria da Folha demonstra bem o papel que ela exerce. A gente tem, pessoal, um golpe no Brasil. O golpe está sempre pronto aqui no Brasil, pessoal. O golpe está sempre pronto. É só tu acender, é só eles riscarem o fósforo e pum! E tocar fogo no golpe, que o golpe já está armadinho ali. É só o cara que está lá com o telefone vermelho na Casa Branca pegar o telefone e dizer manda adiante o golpe lá no Brasil. E aí eles riscam o palitinho de fósforo e vem, como veio com a Dilma, pessoal. O golpe com a Dilma estava todo arquitetadinho e armadinho, entendeu? A mídia já estava sabendo, já estava pronta, era só imprimir ali os jornais e pum, põe na rua o golpe. É exatamente isso que acontece, gente. Posso estar sendo um pouco exagerado aqui, mas é disso que se trata, pessoal. Muito bem colocado. O que você disse, o que o Rivadavia Gimenez escreveu aqui, ajuda a gente a entender essas nossas falas, o que a galera também está escrevendo. Todos os projetos... Assim, ó, só para terminar aqui, vamos se lembrar
o Lula, eu falei aqui que ele está nesse ponto aí entre os dois blocos, né? Mas a gente está mais para o BRICS, tá, pessoal? A gente está mais para se juntar mesmo com a China só que a gente não pode peitar de cara aos Estados Unidos. O que o Bolsonaro fez, pessoal? Vamos lembrar. O Bolsonaro não bateu continência para a bandeira dos Estados Unidos, não saía todo dia com bandeira dos Estados Unidos e de Israel. O Bolsonaro se atirou no colo dos Estados Unidos, pessoal. Falava mal da China diariamente nas suas redes sociais, acusava a China de ter feito Covid, ele e os filhos dele. O Bolsonaro se jogou totalmente para o campo da OTAN e do mundo unilateral. O que isso causou para nós, pessoal? Prejuízos econômicos severos. A nossa economia parou com o Bolsonaro. Parou. Além de manter o status quo de país fazenda, de produção. E é isso que uma parte da elite quer. A parte da elite que é financiarizada brutalmente e a parte da elite que é ligada ao agronegócio não quer o Brasil que o Lula e a equipe dele e uma outra parte da elite quer, que é um país industrializado, um país que produz avião, gente, não pode estar apenas preocupado com a agricultura. A agricultura é importante, mas ela não pode, o Brasil não pode voltar, como de uma certa forma voltou, ao século XVI, XVII, XVIII, XIX, início do século XX. Nós éramos um país completamente rural e produzindo produtos 1, 2, 3, 4, 5 em grandes latifúndios para vender para fora, juntar dinheiro para desenvolver alguma coisa aqui, pagar as contas. Não dá mais para fazer isso. Até a Venezuela já mudou radicalmente nesses últimos anos agora a sua economia. Uma economia que era antes baseada quase que completamente dependente do petróleo, hoje já está bem mais diversificada. Bem mais. E o boicote, as quase 1.000 sanções, acabaram forçando isso. Então, se você pegar a ditadura militar, que tem, na minha opinião, vamos já mostrar aqui um cara que é vítima disso, já que a Folha, que ajudou a ditadura, falou isso que falou, o Ivan Seixas fez 2 posts do Facebook dele hoje, que nós vamos mostrar para vocês. Mas lá na ditadura, havia também uma preocupação com esse desenvolvimento econômico, não sei se social, mas esse Brasil, né? Havia esse desenvolvimento. Havia. Alguns economistas brasileiros mais progressistas defendiam isso. E o Lula, desde o primeiro mandato, vem defendendo esse projeto, junto com uma parte da elite brasileira. Vocês estão percebendo isso. O Rivadavia escreveu aqui, ó, todos os projetos de infraestrutura, de integração nacional com países da América Latina são extremamente pressionados pelos Estados Unidos para não se realizarem. Está aqui. Entendeu? O Rivadavia Gimenez ajudando a gente a fazer o programa. Então, o Glenn, na minha opinião, ele entra dentro dessa coisa. Deixa eu colocar aqui, rapidamente, porque o povo chegou, a gente não falou nada com esse povo, né, gente? A gente precisa falar. O Carlin Marques está aqui, a Verônica Fonseca, o Marcelo, o Beto Silva, o Daniel Marques, o Trebó, golpe aos pedaços. Né? Olha que sorriso, o Trebó. Gente, muito obrigado, mas nos 2 canais, nesse momento, a gente tem mais de 500 pessoas, é muito bacana, a gente fica muito feliz, né? E a arquiteta Lúdica, agora há pouco, ela escreveu, se inscrevam nos 2 canais, tá? Gilbert, a arquiteta Lúdica, deixa eu falar que essa ela está pedindo para mim aqui, ó. Não te mete na minha, tá, Gilbert? Não te mete. A arquiteta Lúdica está falando uma coisa que é verdadeira aqui, ó, pessoal, que o pessoal da Voz Trabalhadora não está se inscrevendo lá na TVRC, né? Nós temos ali alguns inscritos a mais na Voz Trabalhadora, né? Então, o objetivo é que, ó, vamos igualar o número de inscritos nos 2 canais aí, tá, pessoal? Temos que caminhar junto aqui nesses espaços importantíssimos para nós, né? Deixa eu mandar um abraço aqui para Regina Alves, o Paulo Paiva, o Martial, que está discordando de nós, mas vai um abraço para ele, está sendo educado, né? A Verônica, toda a galera que está aqui na Voz Trabalhadora, Samuel, Fran Artes, obrigado a todo mundo que está aí na área. Muito bom, Luiz, muito bom. O Paulo, ele veio, se inscreveu, avisou para
Muito legal, Paulo. Muito obrigado, Aí. Paulo Paiva. Ele veio, se inscreveu e mais tarde ele entrou como membro. Muito legal, cara. Muito obrigado mesmo. E o Dalton, negócio que não dá tempo, Dalton, a gente discutir essas tuas colocações. Por exemplo, quando você escreve, eu já botei isso aqui na tela, estou colocando de novo. O Dalton J. da Silveira. Lula é o homem do sistema, o homem do Vaticano e dos Estados Unidos da América. Cara, me desculpa, como eu já falei para você, querido companheiro Dalton, eu discordo completamente. Isso aí é uma teoria, sabe de quem? Tomara que o pessoal do PSTU não fique muito zangado comigo, mas é uma teoria de uma parte do PSTU, tá? De uma parte do PSTU. De uma parte do PSOL. Eu já falei isso aqui. Eu sei até o nome do grupo do PSOL, dentro do PSOL, que defende essas ideias. Eu não acredito nisso, cara. Eu acho que o Lula, por tudo que ele já mostrou, eu acho que passa longe disso. Ele não é um revolucionário. E isso você pode ter certeza. O Luiz Portinho, aqui no nosso canal, já falou isso. Se eu não me engano, quarta-feira passada, o Portinho falou. Ele não é um revolucionário. E isso, se você escrever, eu vou te dar razão. Mas dizer que o Lula é o homem do sistema, que é o homem do Vaticano e que é o homem dos Estados Unidos, cara, ou é uma profunda falta de informação, ou é sacanagem sua com esse grande líder. Sabe qual é o problema do Lula, Dalton? Sabe qual é o problema do Lula? Olha para mim, no meu olho. É brasileiro, tem 1,70 m, minha altura, tem o cheiro do povo, é nordestino, tem apenas 9 dedos porque perdeu trabalhando e veio lá da pobreza. Esse é o problema dele. Porque se fosse um homem branco, alto, de olhos azuis, a pele bem branquinha, cheirosinho, com o cheiro da Faria Lima, já estava com bustos e bustos e bustos e bustos em todas as escolas públicas do Brasil e privadas e etc e tal. Tem certeza? Pega a história do Lula para você ver, companheiro. Eu acho que você é muito injusto com o Lula. Deixa eu abraçar aqui a galera rapidamente. O Paulo Fernando Carvalho, Caroline Perazzoli, a arquiteta Lúdica, Rodrigo Santos, Girassol Nascente, Eva Donda, Elizabeth Galvão, o nosso grande ídolo, o Boca Braba, Cíntia Fuser. Olha aqui o Paulo, ó, arquiteta Lúdica. Acabei de me inscrever lá. Não conheci o canal. Tá vendo, gente? O pessoal vem nos dois canais, então tem que se inscrever nos dois. É muito bacana isso ajuda demais. E o nosso querido companheiro cabo-verdiano, cadê ele aqui, meu Deus? Eu vou olhar o e-mail, tá, meu querido? Vou olhar. O Givaldo está aqui, ó. A audiência espetacular hoje do Brasil ao vivo. Mais de 420 aparelhos conectados. A Maria José de Natal está aqui, o Daniel Marques, Regina Alves, Verônica Fonseca, muito obrigado.